Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 2. Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 2. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 2, versículo de número 10. Eu quero convidar toda a igreja para lermos juntos este versículo. Todos juntos, somente o versículo de número 10. Vamos lá? E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. A igreja diz: amém. Pai querido, soberano Deus, nos encontramos diante de Ti neste momento. Queremos Te agradecer, Senhor, por estarmos aqui diante de Ti. Tu és, Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Tu és aquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Pai querido, nós Te agradecemos por tudo que ouvimos nesta noite. Agora continua, Senhor, falando conosco, pois precisamos ouvir a Tua voz mais uma vez. Por isso nós Te agradecemos e Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero, neste momento, parabenizar a comissão organizadora da nossa cantata, todos que estiveram envolvidos, o nosso agradecimento a todos vocês. E quero dizer que cada dia que passa eu amo mais vocês, né? Quando a gente vê essas coisas assim bonitas, lindas, o nosso coração se enche de prazer e de alegria, né? A gente fica lutando para não ficar vaidoso, né? Lutando para não ficar vaidoso, porque se não tiver cuidado a gente fica vaidoso com tudo isso, né? Mas eu agradeço ao meu Deus, porque somente Ele é digno de honra, de glória e de louvor. A igreja está feliz por tudo que ouviu nesta noite. Diga glória a Deus. Nesta noite, irmãos, eu quero trazer uma mensagem ao coração dos irmãos, baseado no tema pelo qual nós estamos hoje comemorando o Natal, o nascimento de Jesus. E me veio um pensamento, uma noite que marcou a história da humanidade. Durante todos os anos, todos os dias, durante todas as noites da existência da humanidade, as noites até aquele dia, parecia que era uma noite igual a outra, sem diferença. Alguns dormindo, alguns trabalhando, alguns perdendo o sono, mas era uma noite igual a todas as outras. Porém, esta noite deste grande acontecimento do nascimento de Jesus foi uma noite que marcou a história da humanidade. A história, ela passou a ser marcada neste fato tão forte, que nós encontramos a história falando antes de Cristo e depois de Cristo. Porque foi um acontecimento que marcou a história de todos os homens. E nós sabemos, irmãos, que a festa de Natal, ela é fruto da cultura europeia,
que posteriormente depois foi assimilada pelo cristianismo. Até o século de número 3, dizem os historiadores que o Natal era comemorado no dia 6 de janeiro. Já no século 4, logo no século seguinte, em muitos países começaram já a comemorar o Natal no dia 25 de dezembro e veio atravessando os séculos, os anos e tem chegado até nós e continuamos com esta comemoração. O nascimento de Jesus é algo que foi profetizado no Velho Testamento. Os profetas profetizaram e falaram a respeito do nascimento do Messias. O profeta Isaías, que é chamado o profeta messiânico, que profetizou 600 anos antes de Cristo. O profeta Isaías, no capítulo 7 e o versículo 14, ele diz: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O mesmo profeta, o profeta Isaías, ele continuou profetizando no capítulo 9 do seu livro. Ele diz no versículo de número 6, já falando não mais da virgem que estava concebendo, mas ele já fala a respeito do menino que nasceu, e ele profetiza já como profeta messiânico, dizendo: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Jesus foi, aleluia, profetizado pelos profetas. O profeta Miqueias, que também no Antigo Testamento, ele também é usado por Deus e traz também uma mensagem profética a respeito do nascimento de Jesus. E o profeta Miqueias, ele vai profetizar a respeito do lugar aonde o menino nasceria. O profeta Isaías, ele profetizou que uma virgem conceberia e daria à luz um filho. O profeta Isaías disse que um menino nos nasceu. E agora o profeta Miqueias, ele vai dizer aonde este menino nasceria. E ele, usado por Deus no capítulo 5 do profeta Miqueias, o profeta Miqueias, ele diz assim: tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor de Israel. Então ele fala a respeito da cidade de Belém, e ele fala a respeito da tribo de Judá. Então nós encontramos que no Velho Testamento os profetas profetizaram que uma virgem conceberia. O profeta profetizou que um menino nasceu e o seu nome seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E o profeta Miqueias, ele chega dizendo que vai ser na cidade de Belém que vai nascer, que vai sair dela aquele que será o Senhor em Israel. O profeta Jeremias, que é conhecido como o profeta das lágrimas, o profeta chorão, o profeta Jeremias, ele profetiza também no seu livro a respeito da tribo, e ele chega também a falar de qual família ele vai entrando. Então nós observamos, irmãos, que os profetas, eles vão profetizando, eles vão falando, e uma mensagem de um vai se completando com a outra. Então nós já sabemos que uma virgem concebeu, nós já sabemos que o menino nasceu, nós já sabemos que é na cidade de Belém que o menino nasceria. E o profeta Jeremias, ele chega profetizando no capítulo
capítulo 23, do versículo 5 até o versículo de número 9, ele dizendo assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei um renovo. Ele começa, o profeta Jeremias, no versículo de número 5, Deus dizendo: eu vou levantar um renovo. E ele diz: esse renovo não será qualquer renovo. Ele diz: esse renovo será justo, e sendo rei, ele reinará, e nomearão, ele diz assim, olha, e vão chamar o seu nome, glória seja dado o nome do Senhor. E ele diz: e nomearão ele, dizendo: o Senhor justiça nossa. Oh, glória seja dado o nome do Senhor. Então nós encontramos, irmãos, que lá no livro do profeta Isaías, ele diz que o nome do menino seria Emanuel, Deus conosco. Agora o profeta Miqueias, o profeta Jeremias, ele sai dizendo de que família ele pertence. De que família? Eu levantarei a Davi um renovo. Ele está dizendo: vai ser da casa de Davi que vai sair este renovo, e ele vai ser chamado Senhor Justiça Nossa. Aleluia. Primeiro o profeta diz Emanuel, e agora o profeta diz: o Senhor Justiça Nossa. Aleluia. Para encerrar esta parte dos profetas, nós encontramos também o profeta Zacarias. O profeta Zacarias, ele traz uma mensagem dizendo para o povo: se alegre. Por que ele estava dizendo? Ele estava querendo dizer: está chegando a hora, está chegando o momento, está chegando o instante. O menino, aleluia, veio da virgem, o menino nasceu, o seu nome é Emanuel, aleluia. Ele pertence, aleluia, à casa de Davi. Ele vai nascer lá, aleluia, em Belém de Efrata. Ele vai nascer como renovo. Ele terá um nome chamado pelo seu povo: o Senhor é a nossa justiça. Aí o profeta Zacarias chega e diz: se alegre. Sabe por quê? Porque eu já começo a ver esse menino, não mais um bebê, não mais uma criança, não mais um adolescente, mas eu começo a ver este menino, aleluia. Ele diz assim: alegra-te, alegra-te, ó filha de Sião, teu rei já está vindo a ti. Ele é pobre e vem montado sobre um jumento. Oh, irmão, é por isso que eu sou crente, é por isso que eu creio na palavra de Deus, porque o tempo vai separando um profeta, aleluia, do outro, mas a palavra vem do mesmo lugar, a promessa vem do mesmo lugar, a promessa vem lá do alto. Quando Deus disse lá no jardim, aleluia, do Éden: da semente da mulher nascerá um que vai esmagar a cabeça da serpente. Eles esperavam um Jesus, eles esperavam um Jesus que fosse um rei sentado em um trono todo de ouro, mas o profeta Zacarias dizendo: eu estou vendo ele, mas ele é pobre. Oh, glória! Eu estou vendo, ele é pobre, e ele vem montado sobre um jumento. Aleluia, filho de uma jumenta. Aleluia, ele está deixando bem claro, aleluia. E o profeta Zacarias, irmãos, ele vai se aprofundando mais na visão, e ele vai mais um pouquinho, ele vai lá na frente, e quando ele chega lá na frente, ele vai contemplar, irmãos, algo tão grande. Sabe o que? Ele profetiza, aleluia, Jesus dizendo assim: esse é o belo preço em que eu fui avaliado por eles, 30 moedas de prata. Oh, irmão, como é glorioso! O profeta Zacarias já estava vendo aquele momento em que Judas estava vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Mas chegamos, irmãos, aleluia, no Novo Testamento,
chegamos nos evangelhos. O evangelho de Mateus, irmãos, ele narra a respeito do nascimento de Jesus. O evangelho de Lucas, ele narra, aleluia, a respeito do nascimento de Jesus. Marco e João, eles não narram o nascimento de Jesus, mas tem uma coisa, igreja, aleluia, João, ele deixa registrado não o nascimento, mas o evangelho de João, ele deixa revelado, aleluia, a origem desse Messias. Ele deixa revelado a origem, aleluia, desta criança que ia nascer, aleluia, na cidade de Belém. E João, irmãos, agora ele vai lá atrás, enquanto os profetas estavam olhando para frente, João, aleluia, ele, o discípulo amado, ele agora olha lá atrás, ele vai lá no princípio, ele chega lá na criação, aleluia, lá na criação, ele vê o homem sendo criado, mas ele vai mais adiante ainda, aleluia, ele não encontra mais nada a não ser o princípio, e ele escreve no princípio, ele está escrevendo no começo de tudo, no início de tudo, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Aí agora ele dá um pulo novamente e vem lá na frente, e ele diz: tem uma coisa, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. E ele está aqui nesta noite. Levante a tua mão, adore a ele, cante a ele, glorifique a ele nesta. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Mas vamos ver o que, pouco do retorno, mas vamos ver o que Mateus nos deixa registrado. Mateus nos deixa detalhado detalhes do nascimento de Jesus, enquanto João fala lá do princípio, Mateus, ele começa a relatar acontecimentos do nascimento de Jesus. E ele vai primeiramente relatar o quê? Aquele momento que José toma conhecimento que Maria está grávida, e ele, temendo o que poderia acontecer com Maria, ele temeroso em receber Maria como sua mulher, ele pega no sono. E Mateus registra que José estava dormindo, e o anjo do Senhor veio falar com José, aleluia. Ele registra dizendo: despertando José do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. Ele recebeu Maria como mulher, porém não a conheceu enquanto não nasceu o menino. Mateus continua registrando o encontro dos magos com o menino Jesus. Quando o menino Jesus já estava em casa, Mateus, ele registra que os magos abriram o seu tesouro e ofertaram dádivas para ele: ouro, incenso e mirra. Mateus registra mais um pouco a respeito do momento do nascimento de Jesus, e mostra o momento que Herodes, furioso, manda matar os meninos de 2 anos para baixo, e aí acontece a fuga de José com Maria para o Egito. Mas, irmãos, o que mostra algo mais lindo a respeito da noite que foi marcada é o evangelista Lucas, o evangelho de São Lucas, perdão. João deixou o registro da origem, Mateus falou de alguns detalhes até o momento em que eles fugiram, mas Lucas,
ele começa a tratar uma narrativa mais detalhada, mais minuciosa. E ele começa por onde? Ele começa por aquele momento que o anjo Gabriel recebe uma ordem no céu, desce à terra, olha para uma jovem chamada Maria e diz para ela: aleluia, eis que em teu ventre, aleluia, descerá a glória do Altíssimo, a sombra do Senhor, a unção de Deus descerá sobre você, e você vai dar à luz uma criança, aleluia. E ele registra este momento em que Maria recebe esta notícia. Lucas também registra o nascimento de Jesus, pois diz lá no Evangelho de Lucas, aleluia, no capítulo 2 e o versículo 7, aleluia, que Maria deu à luz ao seu primogênito. Maria deu à luz ao seu primogênito. Irmãos, ele continua narrando aquele momento do nascimento de Jesus. Mas por quê, irmão? Porque era uma noite que ia marcar a história da humanidade. E ele começa, aleluia, narrando. Ele continua dizendo que tinha uns pastores que estavam na vigília da noite, aleluia, reunidos, cuidando das ovelhas, aleluia, quando de repente um anjo apareceu ali e disse para eles: aleluia, não temais, eis que eu vos trago novas de grande alegria. Na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E ele termina, irmão, o registro com um dos maiores acontecimentos, irmãos, aleluia, que a humanidade pode, aleluia, narrar a história, aleluia, que é aquele momento que quando Jesus nasce, aleluia, não tem ninguém para tocar uma trombeta, não tem ninguém para gritar e dizer assim: nasceu o rei, não tem ninguém para dizer, aleluia, nasceu um príncipe, nasceu o filho do rei, não, aleluia, mas nenhum rei da terra teve o direito, aleluia, no seu nascimento, dos céus se abrirem e um grande exército, um grande coral no céu aparecer, marcando aquela noite que mudava a história, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Oh, irmãos, esta noite ficou marcada na história da humanidade. A nossa cantata fala a respeito do Natal de amor. Por isso, irmão, que a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, aleluia, não encontrando minha irmã, não encontrando jovem, não encontrando criança, irmãos, irmãs, coral, orquestra, aleluia, não encontrando, aleluia, uma palavra que dimensionasse o tamanho deste amor. Ele simplesmente resume este tamanho numa palavra apenas de 3 letras. Ele diz: de tal maneira. Oh, que amor grande, que eu não encontro medida, que eu não encontro palavras, que eu não encontro vocabulário, que eu não encontro, aleluia, na engenharia uma medida, na matemática, algo que venha calcular o tamanho deste amor. Então eu quero dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É este amor. Mas para encerrar, eu quero contar uma pequena ilustração. Uma mãe, se aproximando o período de Natal, ela foi a uma loja e ela comprou várias folhas de presentes, douradas, prateadas, coloridas.
para que ela pudesse fazer alguns pacotes de presentes para distribuir com algumas pessoas. E ela comprou com amor, com carinho, escolhendo. E quando ela deixou lá a sua menina, que ainda era tão pequena, de 3 anos de idade, aquela criança sai, vai no meio das folhas da sua mãe, e ela começa folheando, e ela acha uma que aos seus olhos era muito bonita, toda dourada, e ela pega aquela folha, entra dentro do quarto e começa a enrolar uma caixa naquele papel. Daqui a pouco a mamãe chama pelo seu nome, ela larga o pacote e ela vai ao encontro da sua mamãe que estava chamando. A mãe pergunta se ela tinha mexido nos seus papéis, e ela disse: sim, mamãe. E ela disse: por que você pegou a folha que era dourada? Era a mais bonita, era a que eu estava reservando para dar o presente para minha mãe. E aquela menina, ouvindo a mãe falando tão alta, tão brava, ela começou a chorar, e ela chorava, chorava, chorava. A mãe, vendo o choro daquela criança que se transformava em choro e soluço, a mãe se abaixou, abraçou aquela menina e disse: me perdoe, minha filha, me perdoe de ter falado assim com você. A criança começou a passar a mão nos olhos, e a criança saiu para o quarto. E quando ela chegou no quarto, aleluia, ela trouxe aquela caixa mal embrulhada naquele papel. A sua mãe, quando olhou, aleluia, viu que era algo que ela queria dar para ela, e ela disse: mamãe, é um presente para você. A mamãe pegou aquele presente e começou a desenrolar, porque estava somente enrolado, todo amassado, e ela foi tirando. Tinha uma caixa, e quando ela abriu aquela caixa de papelão pequena, ela pega, abre a caixa, e quando ela olha, não tem nada, Tiago, dentro da caixa. Naquele momento, Anderson, a mãe fica furiosa novamente, e a mãe diz para ela: mas olha, se você quer dar um presente a alguém, não dê uma caixa vazia, tem que colocar alguma coisa dentro da caixa. Aquela criança, com a lágrima que começou a correr no canto do seu olho, disse: mamãe, eu enchi a minha caixinha. E a mamãe disse: mas não tem nada, você não está vendo, não tem nada. Ela disse: mas eu enchi, mamãe, eu enchi a minha caixinha de beijos para você. Aleluia. Aquilo quebrou o coração daquela mãe, porque era uma demonstração de amor. Eu quero dizer para você que Deus olhou para você e Ele deu o que Ele tinha de melhor. Ele deu o seu Filho Jesus, demonstrando o seu amor por mim e por você. Quem pode levantar a mão ao céu, glorifique o nome do Senhor. Oh, aleluia.